Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Episódio de hoje, a poesia de Leonardo Antunes. Toda boa poesia é reescrita, já disse um grande filósofo alemão. Brincadeira, não sei de nenhum filósofo alemão que tenha dito isso, mas poderia. E eu perguntaria a ele se toda boa poesia é reescrita porque tem de ser muito trabalhada, ou se é reescrita porque reescreve, retoma a imensa massa poética que veio antes dela, de Safo ao último verso do Emicida. E acho que esse filósofo alemão inexistente teria respondido as duas coisas. A boa poesia costuma ser fruto de horas de revisão, de escolhas, cortes, acréscimos e decisões de última hora, e é uma conversa consciente e inconsciente com uma longa tradição. Penso em reescrita quando leio a poesia produzida por Leonardo Antunes. Estou falando aqui da poesia de lavra própria, porque o Leonardo faz poesia também, traduzindo do grego antigo e do inglês. Ele já publicou algumas versões dos clássicos e tem outras no forno, mas quero me concentrar aqui no que chamei de lavra própria, se é que essa divisão faz sentido. Talvez no caso do Leonardo faça menos, porque dá para dizer que a sua poesia, em muitos sentidos, é clássica como os clássicos que traduz, sem deixar de ser atual. Leonardo tem apreço não só pelas formas consagradas, mas também pela narrativa e pelo drama mais extensos em versos. Só que não quer erguer antiquários, pelo contrário. Isso de Leonardo resgatar funções antigas do verso e se apegar a medidas conhecidas, como o decassílabo, rende certa confusão. A poesia moderna culta tende a ser encarada como a poesia do lirismo confessional, em versos soltos, sem grandes preocupações formais. A norte-americana Louise Gluck, Prêmio Nobel da Literatura em 2020, talvez seja um bom exemplo. É uma poeta quase da prosa, que mergulha num universo muito particular, por mais que possa explorar nos seus versos o formato narrativo. Só que a poesia moderna, do começo do século XX para cá, não é apenas isso, diferentes expressões de um subjetivismo formalmente solto. Em tradições populares, como o repente, o hip-hop e a canção, a poesia permaneceu sendo narrativa e trabalhando com suportes formais como o metro e a rima. E mesmo em grandes escultores e manejadores do verso livre, as formas fixas continuaram a ter papel importante e continuou a existir espaço para a narração e o drama objetivo contra a autoexpressão. Drummond e Bandeira, mestres do livre, eram exímios metrificadores. Vinícius de Moraes foi grande sonetista. Haroldo e Augusto de Campos, concretistas, fizeram muita poesia traduzindo decassílabos. Cecília Meirelles, quase uma exceção no universo ainda muito masculino das formas fixas, fez narrativa histórica no seu Romanceiro da Inconfidência. Isso para não falar de peças em versos como Gota d'Água, de Chico Buarque, Orfeu da Conceição, de Vinícius e Morte e Vida Severina, de João Cabral. O Leonardo faz parte dessa tradição ou dessa tribo que sabe que a poesia ainda pode e deve viver de ritmos consagrados e se dedicar a contar histórias. Homero e Shakespeare continuam aí como as maiores referências poéticas do Ocidente. E existe toda uma vertente viva capaz de atrair um público desacostumado a consumir poesia, ou que não digere bem a poesia confessional. Nessa seara, o Leonardo é uma das vozes mais interessantes. Ele já publicou 3 livros. O primeiro, João e Maria, é formado por sonetos. Os outros são peças de teatro em versos metrificados, mas sem rimas. Lícidas, uma tragédia, e Casa dos Poetas, uma comédia. João e Maria saiu em 2017 e é um grande desafio formal, com um conteúdo à altura. Lembra o que Nietzsche disse de Homero, e eu cito na tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho: dançar em cadeias, tornar as coisas difíceis para si e em seguida estender sobre elas a ilusão da facilidade. São 30 sonetos ao todo. O livro traz o subtítulo Dúplice Coroa de Sonetos Fúnebres. Fúnebre porque as histórias de João e de Maria falam das suas mortes. E dúplice coroa porque o Leonardo segue um esquema fixo nos 2 grupos de sonetos. Funciona assim. Primeiro ele apresenta um soneto base no formato padrão, com 14 decassílabos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, com as rimas habituais. Depois desse primeiro soneto, vem outros 14, cada um tendo que começar pela sequência dos versos do soneto base,
O primeiro soneto começa pelo primeiro verso do soneto base e termina pelo segundo, o segundo pelo segundo verso e termina pelo terceiro, o terceiro soneto pelo terceiro verso e termina pelo quarto, e assim por diante, até o 14º soneto, que começa pelo último verso do soneto base e termina com o primeiro do mesmo soneto base, fechando o ciclo. No livro, como eu disse, são 2 ciclos ou coroas, primeiro de João e depois de Maria. Gente simples, como seus nomes já indicam, e sem alternativas às vidas que levam. Ouçam o soneto base do ciclo de João. Ninguém soube o motivo ou a razão no dia em que João chegou cansado, depois de um turno duplo e um baseado, trazendo um 38 em sua mão. Não era o que esperassem de João, o moço sempre tão bem comportado, avesso aos maus costumes e ao pecado, assim como se espera de um cristão. Entrando em casa, foi de sala em sala, a fim de despedir-se dos parentes, da mãe, da avó e da irmã recém-nascida. Então, depois dos beijos, veio a bala. Cravou-a à própria testa penitente, João com seu revólver suicida. No caso dessa primeira história, sabemos de cara que esse jovem se matou, e o desenvolvimento ao longo dos outros 14 sonetos vai focar nas tentativas de explicação do suicídio e no julgamento do comportamento de João, por uma perspectiva cristã. Os termos do vocabulário religioso são frequentes, como no soneto 4, que começa com o 4º verso do soneto base, trazendo um 38 em sua mão, e termina com o 5º, não era o que esperassem de João. Ouçam. Trazendo um 38 em sua mão, desde a boca que foi para comprá-lo, João foi caminhando com regalo, oculto pela imensa solidão. À noite ali naquela escuridão, era impossível de outro alguém notá-lo, senão pela fumaça que num halo marcava a apoteose de João. Que se sentisse quase sobre-humano, apenas por saber-se inteiramente humano em seu destino ao rés do chão, que quisesse voar sobre o oceano, viver, amar, gritar como um demente, não era o que esperassem de João. A história de Maria é igualmente triste, mas sua morte só vem explicitada no último soneto, quando o primeiro verso do conjunto, Maria trabalhava todo dia, vira seu epitáfio. Ao contrário da história de João, o desenvolvimento da coroa se volta para a narração do que era a sua vida de mulher pobre, que precisava se prostituir para completar a renda e termina morta pelo marido. A religião não comparece com o mesmo peso, mas a hipocrisia sim, no julgamento dos vizinhos. Ouçam o soneto base. Maria trabalhava todo dia, num açougue nos fundos do mercado, cortando bifes, embalando gado, pondo em bandejas a mercadoria. Depois a noite toda então Maria, secretamente dentro de um sobrado, a fim de completar seu ordenado, vendia as carnes para a freguesia. Chegando aquela vez do expediente, seu marido encontrou entrelaçada, nos braços de outro sobre a cama nua. Quebrou-lhe 3 costelas e 2 dentes, antes que ele fugisse pela escada, depois linchou Maria em plena rua. É o desfecho desse linchamento no último soneto que revela o fim da vida de Maria. Reparem como a poesia do Leonardo consegue ser clara e fluida, como no soneto 4. Pondo em bandejas a mercadoria, Maria guarnecia as prateleiras, que se erguiam como última fronteira entre os cadáveres e a mais-valia. De quando em quando ainda ela atendia às ordens das clientes costumeiras, ouvindo entre caprichos as asneiras que diziam enquanto ela as servia. Passado o dia todo fornecendo as carnes de outros bichos que cortava, por ganho alheio e alheia serventia, assim que o dia fosse anoitecendo, as suas próprias carnes ofertava, depois a noite toda então Maria. No fim, João e Maria é uma composição poética ao mesmo tempo simples e sofisticada, e você não precisa se preocupar com essas questões construtivas que eu comentei aqui para simplesmente curtir os sonetos. Os conjuntos trabalham com um efeito que é monótono, sem deixar por isso mesmo de ser encantatório, apelando para rimas pobres e só sendo rebuscado ou inesperado em raros momentos. É, com o perdão da palavra, a dessublimização do soneto, mostrando que ele ainda tem muita lenha para queimar. Quando a gente passa ao teatro do Leonardo, a tragédia Lícidas, de 2019, e a comédia Casa dos Poetas, de 2021, volta o poeta com a mesma qualidade de representar ações.
Lícidas traz, ao longo de 1000 versos, a recriação de um drama mencionado pelo historiador Heródoto em sua obra. Um drama que envolve intolerância, violência e manipulação das massas. O Leonardo revela sensibilidade e senso dramático ao resgatar o episódio, emulando bem a estrutura de uma tragédia. Isso significa que na peça a gente vai encontrar não só muito diálogo, claro, mas alguns cantos corais e trechos narrados por um ou outro personagem. Ouçam esta fala de Aristeu, interlocutor principal de Lícidas na primeira parte da peça, em decassílabos. Meu caro Lícidas, és tão ingênuo, nunca existiu e nunca existirá um governo de fato popular. Quando o poder é posto sobre a praça para que todos possam contemplá-lo, inevitavelmente surgirá algum oportunista encantador que, pela força ou por belas palavras, logrará convencer o povo todo que o poder corre risco assim exposto. Então, de fato, surge a tirania, não quando os sábios governam a polis, mas quando o povo cede a um charlatão. Não é só poesia de alto nível, é a forma a serviço de um ótimo conteúdo. O trecho onde Heterócrates narra a morte de Lícidas diz: não houve nem maiores discussões, foi como se soubéssemos em alma que só havia uma solução, movidos por um sentimento só, como se um Deus nos guiasse às ações, tomamos pedras em mãos e seguimos, para cima de Lícidas traidor. A primeira pedrada o atingiu, na têmpora direito derrubou. Depois disso não sei vos relatar quantos golpes sofreu exatamente. Foram muitos, seguidos, incessantes. Tentava levantar-se, mas em vão. As pedras laceravam carnes e ossos. Suas roupas cobriam-se de sangue, e em pouco tempo já não se movia. Ainda assim gritávamos traidor, a fim de que varão nenhum ousasse trilhar a mesma senda que trilhou. A comédia Casa dos Poetas tem praticamente a mesma extensão, mas como drama é ainda mais dinâmica e inventiva. A paródia básica, claro, é com o universo dos reality shows, levado ao insólito âmbito da poesia e do deus do teatro Dioniso. É ele que comanda o show. A trama é uma sucessão de confusões e o texto do Leonardo faz a gente dar várias risadas pela flexibilidade com a língua e o acúmulo de piadas, que não poupam nem a ele, Leonardo, criticado por sua linguagem própria de um tabelião. Ouçam o que o deus Dioniso diz na abertura, em dodecassílabos. 5 varões de excelsa e gloriosa estirpe e 5 damas de excelente procedência hão de enfrentar-se neste ringue virtual, valendo-se dos mais divinos artifícios, de grandes bardos do passado e do presente, quiçá também não inventando novidades. Talvez vos pergunteis que ringue virtual? Já não lembrais da pandemia, não notais a minha máscara PFF2? Não poderíamos juntar a poetada numa casa real, sabendo muito bem o quão polutos eles e elas todos são, uma gentalha feita a bares clandestinos, saraus nudistas, oba-oba, putaria e tudo mais que seja plenamente oposto aos bons costumes da família brasileira. Sobra para todo mundo, e os pontos de vista e preconceitos são apresentados e na mesma hora ridicularizados. Vejam o que o servo recomenda a Dioniso depois de o deus ter ouvido a poesia de uma das participantes, Vanessa, a poeta do Sagrado Feminino. O autor, se não te lembras, disse bem assim, que nós não deveríamos, de forma alguma, enunciar juízo ou dar opinião que censurasse ou ridicularizasse a fala de mulher alguma ou de qualquer pessoa ou grupo que sabidamente fosse um excluído do poder. Assim falou o nosso ilustre produtor Leonardo Antunes. Assim também se lê nos termos que assinaste. O diálogo continua assim, Dioniso. Mas como assim? Eu já não posso nem zombar de minorias, dos mais fracos? Como alguém fará comédia assim? O que diabo impede o nosso tosco poetastro de zombar dos oprimidos? Diz-me, servo, se puderes. Servo, talvez só tenha medo de ser cancelado. Mais para frente acompanhamos o diálogo de Dioniso com o poeta Constantino, que representa um estilo que a gente logo reconhece por causa da caricatura em versos seus como inovo um novo ao renovar um novo velho e à luz do lusco-fusco ofusca-se meu fusca. São só algumas pérolas de uma peça que termina com um piti hilário de Zeus, puto porque o revisor mudou seu texto sem avisar. Ouçam. Inaceitável isso, é poesia, cara. Se muda ali um singular para um plural, destrói a sinalefa e quebra o pé do verso. Depois algum poeta vai me ler o texto e vai dizer, caramba, você fez um verso quebrado aqui. Daí vou ver e puta merda, estava certo quando enviei o arquivo.
O revisor cagou na porra do meu texto. Passei 2 anos escrevendo e revisando, e vem o infeliz e põe pronome oblíquo. No verbo, para se adequar ao manual de redação, não é possível, puta merda. Vai todo mundo para a casa do caralho. Não tem mais poesia nessa merda, não. Ah, não custa lembrar que piti é provavelmente da mesma raiz que peitó, que significa persuasão, tanto em grego antigo quanto em grego moderno. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir e até a próxima.